Olá, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui pela TV Alba. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a partir de agora mais um programa OAB na TV, sempre recebendo aí figuras importantes deste universo jurídico da nossa Bahia, do nosso Brasil, com o objetivo de levar para você que está em casa uma OAB cada vez mais próxima do cidadão. Então, você que está em casa acompanhando o nosso programa de hoje vai aprender sobre um tema muito importante que tenho certeza é a dúvida de muitos. Como é que a gente escolhe um advogado, hein? Que características a gente tem que observar? Quais os cuidados a gente deve ter? Interessante saber isso, né? Hoje eu vou estar aqui recebendo a doutora Simone Neri, ela que é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia. E aí já troco de câmera para apresentá-los a vocês. A gente está hoje aqui utilizando este formato novo, né, desenvolvido durante a pandemia, que é o nosso convidado fora do estúdio, através da plataforma Zoom. Doutora Simone, seja bem-vinda, tudo jóia? Olá, Milena, como vai? Satisfação muito grande estar aqui com você, com todo o seu público. Que maravilha para nós também. Obrigada por disponibilizar esse tempo e estar aqui com a gente na TV Alba. Tenho certeza que os nossos espectadores ganharão muito hoje com essa troca, porque escolher um advogado é um tema que a gente precisa aprender mesmo. A gente vê aí tantas notícias, né, doutora Simone, de críticas aos advogados, às advogadas. A gente vê clientes também perdidos aí nesse universo, muitos enganados. E queria saber mesmo dessas dicas suas, né? Qual cuidado esse cliente deve ter, deve observar na hora de escolher um advogado? Olha, primeira coisa, Milena, é saber se aquele profissional é um advogado ou é uma advogada. Porque em tempos que nós estamos vivendo, né, infelizmente, várias pessoas se passam por advogados, Então, a primeira questão é essa daí, por mais básica que possa parecer, mas é por aí que a gente tem que começar. Então, só é advogado aquele profissional que está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Aí você vai me perguntar, tá, e como é que eu vou saber se determinado advogado está lá inscrito? Olha, existe um cadastro nacional do advogado, uma página eletrônica, na qual, através do nome completo desse advogado ou do número de inscrição que ele disponha, é possível a qualquer pessoa consultar se quem se apresenta como advogado o é. Então, esse é um site bem fácil, www.cna.oab.org.br, e lá se consulta facilmente, né? A segunda questão é saber se esse advogado está disponível, juridicamente falando, para exercer advocacia. Ou seja, se ele não está suspenso do exercício profissional, se ele já não foi excluído. Então, na hora que a pessoa vai lá e acessa o Cadastro Nacional do Advogado, vai sair tudo, quer dizer, sai o nome completo, sai o endereço, aonde é o escritório dele, se a situação dele está regular. Lembrando que quando um advogado é suspenso ou quando ele é excluído, na própria página eletrônica da OAB sai isso. Então, esse me parece ser o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar na hora dessa contratação. Primeiro cuidado, então, saber se de fato aquele advogado é advogado mesmo. E aí, depois disso, que outros cuidados a gente deve ter e ficar atento? Bom, o segundo cuidado é você ter um diálogo muito franco com esse profissional e procurar verificar se ele é especializado dentro daquela área que ele está se propondo a tratar. Embora não exista nenhuma proibição ou a especialização da advocacia, como é a medicina, né? Que a medicina, os médicos são inscritos nas sociedades médicas, na advocacia nós não temos essa exigência, mas existem alguns segmentos do direito que são altamente especializados. Então, por exemplo, eu vou buscar um profissional especializado em marcas e patentes, porque eu quero registrar uma marca. Então, eu preciso saber que expertise aquele profissional tem nesse segmento que me interessa. Sim. Né? Esse me parece que é um ponto extremamente importante
porque a partir dessa especialidade, aquele advogado, aquela advogada está autorizado do ponto de vista técnico, né, a prestar o serviço que se propõe ao cliente. Partindo da premissa que esse advogado é realmente advogado, e aí eu vou abrir até um destaque para separar os estagiários de direito. Sim. Porque estagiário é estagiário. Estagiário não está autorizado a exercer o papel que é inerente de advogado. Então, também procurar observar isso. Então, identificado que é advogado, identificado que ele tem aquela especialização, é importante um diálogo franco com esse profissional, colocar exatamente todo o detalhamento daquilo que aconteceu, dos fatos, dos elementos, para esse profissional poder se situar, poder identificar a melhor solução para aquele cliente. E na advocacia nós temos segmentos bem separados, né? Você tem a área contenciosa e a área preventiva. Então, a área contenciosa, para o nosso público entender, são os processos, são as ações judiciais. E a área consultiva é aquela área de prevenção, a área de orientação, a área de desenvolvimento de trabalhos jurídicos que não são necessariamente processos, como contratos, como inventários, como pareceres, como contratos sociais, enfim, nós temos aí uma gama de serviços. E algo que deve, assim, chamar a atenção do cliente é que na área contenciosa, o advogado ele não pode garantir o sucesso daquela demanda. Então, ele não pode assegurar ao cliente que o cliente é 100% de chance dele ganhar a causa, né? Até desconfia um pouco disso. Por quê? Porque ganhar ou perder a causa não depende essencialmente do advogado. O advogado ele tem uma obrigação de meio e não com o resultado. Então, para o nosso público entender, Milena, a obrigação da advogada, do advogado, é exercer a melhor técnica, é usar dentro da legislação em vigor todos os instrumentos, todos os recursos necessários em prol daquele cliente. É ele estar atualizado daquele segmento que ele atua, conhecer a legislação e empregar naquela ação judicial a melhor técnica possível. Isso não significa dizer necessariamente que a parte vai ganhar a ação, né? Porque depende do entendimento do juiz, do tribunal, dos tribunais, né? Porque às vezes uma demanda passa por mais de um tribunal. E aí você pode ter o caso de duas demandas muito similares serem julgadas diferentes, porque houve entendimento do judiciário, daqueles julgadores, de forma diferente. Isso não significa necessariamente imperícia do advogado. É por isso que o advogado não pode se comprometer com o resultado. Mas agora, o que a gente vê, doutora Simone, é muitos advogados até dando essas garantias para poder cativar o cliente, para poder conquistar aquele cliente. E aí eu já vou até mudando um pouquinho a nossa temática e trazendo esse universo que a gente está, que é um universo pandêmico, né, que distanciou as relações, inclusive nesses atendimentos entre advogado e cliente, que agora está se dando muitas vezes através de videoconferência, por exemplo. E aí eu lhe pergunto, o que é que isso tem de positivo e tem de negativo? Que tipo de cuidado a gente tem que ter? Eu vi que você deu aqui um site, eu quero aproveitar para repetir, né, que é o www.cna.oab.org.br. Essa dica foi a primeira dica de doutora Simone, falando que quando você contratar um advogado, você ir lá nesse site, verificar, né, se de fato ele é advogado, se está tudo ok com a inscrição. É bom você que está aí acompanhando o programa tomar nota desse site e já deixar aí guardadinho para quando você precisar. Dizendo também a apresentação para você que está em casa, doutora Simone, nossa entrevistada de hoje, é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, pode esclarecer para a gente todas essas dúvidas. Doutora Simone, conta pra gente, você acha que esse sistema aí da pandemia, de videoconferência, traz o que de positivo e o que de negativo? E nesse contato, né, advogado-cliente de forma virtual, o que é que a gente tem que ter atenção? Olha, eu acho que
ultrapassado esse impacto inicial de a Sim. gente começar a aprender e a dominar todas as tecnologias que são necessárias para isso, eu acho que a advocacia só ganhou. E acho que também a sociedade e os clientes também ganharam muito com isso. Porque hoje você pode estar do outro lado do planeta e resolver contratar um advogado aqui. Então, o nosso cliente está em férias, o nosso cliente está viajando, o nosso cliente está em outro local que não fisicamente na mesma região do escritório de advocacia, e ele vai tratar com esse advogado dessa forma. Então, nesse aspecto, isso foi muito bom, muito relevante. A questão que nos inspira um pouco de preocupação são algumas plataformas digitais, aonde você tem, às vezes, algum instrumento eletrônico intermediando aquilo e que você não sabe do outro lado se tem um advogado. Então, a atividade da advocacia ela é pessoalizada. Então, embora o uso de algumas plataformas não seja proibido, é importante que a gente saiba, né, com quem a gente está tratando do outro lado, que tenha uma identificação desse advogado, dessa advogada, quem é, que tenha uma referência, até para a gente ter aquela segurança de que quem está ali orientando é realmente, né, um advogado. Mas eu vejo com bons olhos isso. E a partir, então, dessa relação, nessa ambiência, né, os desdobramentos dessa contratação passaram a vida aí. Os contratos agora passam a ser eletrônicos, troca de e-mails, assinaturas eletrônicas desses contratos, o envio de documentos para o advogado também de forma eletrônica. Então, é importante, né, também a sociedade saber que toda a documentação que ela envia para um advogado, ela precisa informar para o advogado se ela está enviando cópia daquilo que é original ou cópia da cópia, porque é responsabilidade do cliente ter consigo os originais. Porque na hora que o advogado vai para o processo eletrônico e lá anexa a documentação do cliente, ele vai anexar nessa formatação eletrônica. Mas nada impede do juízo, até a parte contrária, pedir a exibição desses documentos originais. Então, é importante que o cliente também trate disso com clareza para o advogado. Olha, eu não tenho original, eu só tenho uma cópia. Ou, olha, o que eu estou te passando é cópia literal do original que eu tenho na minha mão. Que aí o advogado vai saber como orientar o cliente. Verdade. A senhora trouxe um tema muito importante, que é o que acontece na vida, né? A gente sempre delegar as responsabilidades e não assumir o que é a nossa responsabilidade. Então, o cliente precisa estar atento não só a cobrar do advogado, mas saber o que cabe a ele mesmo, né? Estar ali atento. Essa questão de cópias e originais de documentos são muito importantes. A gente está sempre prestando atenção do que vai ser entregue, do que vai ser documentado ali. E eu tenho uma outra dúvida, doutora Simone, com relação, por exemplo, a prazos, né? A ter ciência de que aquele advogado realmente está acompanhando o meu processo. Existe alguma forma, algum mecanismo do cliente estar sempre ciente? Não, minha causa está ali, mas meu advogado está atento, ele está lá atento aos processos, aos prazos, porque a justiça é tão, eu vou falar lenta, mas eu vou falar vagarosa, vamos dizer assim, que os processos se tornam cada vez mais longos, né? E a gente tem aquela sensação de que não está andando, de que o advogado nem está tomando parte do que está acontecendo. Como é que o cliente pode saber dessas informações e ter essa segurança com o advogado? Olha, nós temos vários tipos, né, de relação entre cliente e advogado. Uma forma mais, em todas elas, eu acho que a transparência no diálogo, na conversa, na troca de informações é essencial. Então, é claro que não é dever da parte estar fiscalizando o seu advogado se ele cumpriu o prazo ou não, porque isso é dever do advogado. É ele que tem que controlar os prazos e é ele que tem que cumprir as determinações do Poder Judiciário dentro do prazo processual. E toda vez que o advogado perder um prazo processual, né, que isso não é comum, isso não é a regra é que os advogados cumprem diariamente os prazos, mas qualquer perda de prazo fica registrado dentro do processo. Então,
Não é algo que fica nas nuvens, é algo que é documentado porque há consequência jurídica. Então, o diálogo com o cliente permanentemente para ter informações a respeito do processo é o melhor caminho. Mas há advogados que têm uma advocacia de massa, então ele não tem condição de atender aquela clientela de forma pessoal, individualizada, então ele vai ter um sistema de acesso para o cliente, que o cliente possa ter informações online a respeito do processo dele, de como é que está. Claro que é também importante a gente saber filtrar, porque com o acesso do cidadão aos processos, o que a gente considera muito válido, muito importante, tem determinadas informações que são irrelevantes para um cliente. É relevante, muitas vezes desconhecem e nem sabem interpretar. Nem sabe interpretar. Aí vai pegar e liga para o advogado. Por que o meu processo está concluso? O que é concluso? É bem assim. O advogado não pode parar para explicar para o cliente essas coisas que são extremamente técnicas. Então, o que o cliente precisa saber é de um andamento de uma forma geral. Vai ter audiência, houve sentença, olha, nós temos que apresentar tal documento. E ele ter, então, dentro desse diálogo, essa linha, essa trajetória. Claro que o advogado enfrenta, como você bem falou, Milena, a questão do trâmite do judiciário, porque para os advogados existe prazo. Então, os advogados têm que cumprir tudo que eles têm que fazer dentro desse processo, ele tem prazo para cumprir. Mas para o judiciário entregar a prestação jurisdicional, embora existam prazos na legislação, esses prazos não são cumpridos por uma série de fatores estruturais. Então, não confundir a morosidade do judiciário com a falta de acompanhamento do advogado, porque o advogado vai, fala com o juiz, fala com o servidor e depois ele aguarda para que cada um cumpra a sua parte. Com certeza, o limite do advogado termina quando começa o limite do judiciário, né, doutora? Doutora Simone, eu queria te atrapalhar um minutinho aí o seu raciocínio para sintonizar o pessoal que está em casa da nossa temática. A gente está com a nossa entrevistada hoje falando um pouquinho de quais são esclarecendo, na verdade, as dúvidas, né, para você que está em casa, de como escolher um advogado, quais os cuidados que a gente tem que ter. A gente já teve aqui dicas importantíssimas, mas temos que ir para um breve intervalo e voltamos já já, falando, por exemplo, sobre os honorários. Existe tabela fixa? A gente tem que estar atento também a quanto um advogado me cobra para determinada causa, para outra causa, de acordo com o tempo que esse processo vai durar. O que é que gira em torno dessas definições aí? Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso OAB na TV. Você que está em casa, sempre participando com a gente também através das redes sociais. E este tema era ali recorrente. Dúvidas, né, de como escolher um advogado e cuidados que a gente tem que ter. Então, hoje, minha entrevistada aqui é a doutora Simone Neri, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia. A gente está num papo super bacana. Já tivemos aqui dicas, né? Principal delas, você tem que estar atento se o advogado ou advogada que você contratou realmente está inscrito na OAB Bahia, se ele é advogado ou não. Olha só, já começa esse bloco te alertando para isso. Doutora Simone, seja bem-vinda aqui de volta ao nosso OAB na TV. E eu dei aquele intervalo falando sobre a questão dos honorários, né? A gente fica sempre na dúvida e sempre acha que o que está sendo cobrado para a gente é mais caro do que deveria. Existe uma tabela de honorários para determinado tipo de processo? Como é que funciona essa questão do valor cobrado pelos advogados? Olha, Milena, a Ordem dos Advogados, ela edita uma tabela de honorários que ela serve como referência para o próprio profissional, se ele quiser ter uma ideia de preço como parâmetro de contratação. Agora, essa tabela, ela não é determinante, ela não é obrigatória, ela é, como eu estou falando, uma referência. O profissional, ele vai orçar os seus honorários a partir do tempo que ele vai despender para aquele trabalho, do grau de complexidade,
Lembra que nós falamos no início do programa da especialidade daquele profissional? Então, existem segmentos de alta especialidade e os advogados, para chegarem até esse patamar, precisam, né, estar acompanhando, investindo permanentemente na profissão. Isso tem um reflexo no valor de honorários dele, mas também está relacionado com o nível dessa intervenção, se é uma intervenção preventiva, se é um processo, se é algo que vai demorar demais ou se é algo que vai ser eventual. Mas o mais importante disso tudo, toda vez que a gente tem algo que está quantificado, é importante a gente entender o que é que está quantificado ali. E dentro desse diálogo que o cliente e a advogada têm, o advogado tem, isso tem que ser transformado num contrato. E é esse outro cuidado, né, que todos devem ter. Então, tem que assinar contrato com o advogado. Tem que assinar. Porque nesse contrato, o advogado vai colocar exatamente o que ele vai fazer e exatamente o que está sendo cobrado. E aí dá ao cliente a oportunidade de perguntar, mas se acontecer tal situação, isso está incluído ou não está incluído no contrato? Então, isso é de extrema importância, porque dentro de por exemplo, se eu for falar de um processo judicial, eu posso ter uma ação terminando com a sentença, mas posso, essa mesma ação, ir até o Supremo Tribunal Federal. Então, já imaginou se o advogado for cobrar por todas essas etapas e elas não forem alcançadas? Então, isso é importante. O objeto quer dizer identificar qual é o serviço e qual é o valor. E também, só para fechar esse raciocínio, as etapas de pagamento. Se o advogado está cobrando tudo ali na contratação, ou se ele vai cobrar parcelado, ou se ele vai cobrar em etapas do processo. Então, quando chegar a determinada fase, tem pagamento de honorários. Então, tudo isso vem dentro do contrato. E me surpreende, porque lá no Tribunal de Ética e Disciplina, chega muito a essa situação de pessoas que dizem que advogado cobrou muito e que estão insatisfeitas. Peraí, mas a contratação... Não foi falado isso antes, né? Exatamente. Doutora Simone Neri, vocês devem estar em casa perguntando quem é essa advogada que está aí falando sobre esses assuntos com tanta propriedade, dando dicas e trazendo questões, né, falhas dos advogados e advogadas e também dos clientes. É a doutora Simone Neri. Ela é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e é justamente nessa temática que a gente vai entrar agora. Doutora Simone, a questão é a seguinte, durante a pandemia e a gente, do início aí do Tribunal de Ética, a gente teve algumas mudanças, né? Eu, particularmente, os nossos espectadores, não sabemos em detalhes, né, de que mudanças foi essa e o que foi benéfico ou não para o Tribunal de Ética e Disciplina. Eu queria que você falasse um pouquinho o que essas mudanças trouxeram em termos de produtividade, por exemplo. Tá. Só para contextualizar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, Tribunal de Ética e Disciplina é um órgão dentro da OAB. Então, a OAB tem vários órgãos e o Tribunal de Ética é um deles e é responsável pela disciplina do advogado. Então, toda vez que há um problema com o advogado e que qualquer pessoa se sentiu lesado, vai do ponto de vista disciplinar, demandar a OAB e é esse órgão que cuida dessas questões, tá? Bom, então, o que nós tivemos de mudança após pandemia? Então, nós tínhamos, todos os nossos julgamentos eram presenciais, passaram a ter que ser virtuais. Nós, então, tivemos que mudar toda a nossa sistemática para criar essa ambiência virtual, a exemplo do que aconteceu com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Estadual, com a Justiça Federal, que criaram ambiências para atendimento e para trâmite dos processos. Nós, assim, também fizemos. E, então, as sessões de julgamento passaram a ser virtuais, assim como as audiências de instrução também passaram a ser nessa plataforma, tá? Mas nós tivemos também algumas modificações dentro do Tribunal de Ética
que impactou diretamente na nossa produtividade. A primeira delas, Milena, me permita falar, nós criamos uma comissão chamada Comissão de Admissibilidade. O que faz essa comissão? Ela faz uma triagem a respeito dos processos que têm condições de avançar e outros que não têm. Aí você vai me perguntar, Simone, que tipo de processo não tem condição de avançar? É porque quando você vai demandar da OAB, Milena, para buscar a responsabilidade de um advogado, você precisa ter um começo de prova daquilo. Então, o que é que você contratou, qual é a ação que ele deu entrada, o que foi que ele fez, quais são os documentos. Muitos chegam lá na OAB e dizem, porque eu estou insatisfeito com o meu advogado, porque o meu advogado não cuidou do processo, não faz prova que o processo existe, não faz prova que a contratação existiu, não faz prova de nada. Então, a OAB não pode deixar avançar um processo que está sem um começo de qualquer coisa, porque isso impacta também a vida do advogado. Então, essa comissão passou a fazer essa triagem. Nós também temos hoje a Câmara de Mediação, que também causou um impacto grande, porque muitos conflitos, Milena, a gente vê, não é por má prestação do serviço, é às vezes por essa incompreensão dessas questões que eu coloquei antes para você. Sim. Então, às vezes demandam a OAB sem conhecer determinadas coisas. Quero que penalize o advogado porque o meu processo está demorando de andar, porque ele não está cuidando. Então, às vezes, falta a explicação necessária. Então, a Câmara de Mediação, ela vem para trazer cidadão e advogado a um diálogo e manter aquela relação. Uma melhor compreensão, né, doutora Simone? É o que eu falo da importância aqui de um programa como esse, de esclarecer mesmo a população de temas que não fazem parte do nosso dia a dia. Né? Se você me perguntar quantas vezes eu precisei de um advogado na vida, foram poucas as vezes, graças a Deus, né? Mas significa que eu tenho pouco conhecimento na área. Então, quantos clientes estão na mesma situação e às vezes potencializam uma questão como um problema que, na verdade, não é um problema. E aí, já partindo aí dando continuidade nessa explicação que você estava falando, você acha que essas questões da modalidade virtual, elas aumentaram ou diminuíram os casos lá, por exemplo, no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB? Olha, a utilização dessa modalidade virtual e o uso das plataformas e das redes sociais para os advogados e advogadas se comunicarem com o seu público, com os seus clientes e tudo mais, nós tivemos prós e contras, tá? A parte que é problemática e que nos ocupa muito tempo dentro do tribunal está relacionado com a publicidade do advogado. Então, nesse aspecto, por exemplo, nós tivemos um salto muito grande de processos disciplinares em razão de sociedades de advogados, advogadas e advogados fazendo uso indevido da publicidade. Porque a publicidade, diferente de outros segmentos profissionais, a publicidade do advogado ela tem limitações, tá? E o uso das plataformas sociais, das plataformas digitais, que é permitido ao advogado, que é importante para o advogado, que é salutar para essa comunicação, ela deve observar essas regras de publicidade. Então, nós tivemos muitos abusos e a OAB tem sido enérgica nesse sentido. Nessa temática, doutora Simone, do novo provimento, ele já entrou em vigor? Pois é, isso que eu ia comentar contigo. Né? Nós, a partir de 31 de agosto desse ano, nós tivemos um novo provimento tratando da publicidade do advogado. Então, também sendo para quem está nos ouvindo que não seja advogado, é uma nova regra para o advogado realizar a publicidade dele. Esse novo provimento já está em vigor, ele traz uma elasticidade maior, uma liberdade maior, uma permissão mais clara do uso do marketing jurídico para o advogado, tá? Mas ele não é um salvo-conduto para a prática de uma publicidade irrestrita. Ao contrário, tá?
Os parâmetros da publicidade, eles estão lá no Código de Ética. E o Código de Ética ainda fala que a publicidade do advogado tem que ser moderada, tem que ser discreta, que o conteúdo dessa publicidade só pode ser jurídico, que o advogado tem uma responsabilidade com aquilo que ele divulga. Então, publicidade de advogado não é algo, não é uma brincadeira, nem pode ser um objeto de um veículo irresponsável. Então, nesse particular, nós tivemos, sim, muitos problemas e muitos processos foram instaurados. Até medidas judiciais se fizeram necessárias. Vamos ter que marcar uma outra entrevista para a gente entrar nessa temática e falar com mais cuidado e mais tempo, doutora Simone, sobre este novo provimento, o que é que mudou, o que é que ganham os advogados com isso, o que é que ganham os escritórios, de que forma o cliente também será beneficiado com essa publicidade com novos padrões. Já estamos nos minutos finais, né, para suas considerações finais. Já aproveito aqui a oportunidade para agradecer sua presença aqui no nosso OAB na TV. Olha, eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A advocacia, ela é essencial para a nossa sociedade. É através dela, e por isso que nós estamos na Constituição Federal como corresponsáveis pela justiça. Então, é através da advocacia que é exercida a cidadania, que os direitos são assegurados e que se tem a proteção do Poder Judiciário. Então, a sociedade deve, sim, confiar na advocacia. A quantidade de profissionais que não honram a classe é a mínima, embora a gente saiba que, às vezes, olha a tal da publicidade negativa, o mal andar de um macula a todos. Mas, assim, nós viemos aqui no seu programa não para causar receio à nossa sociedade, de que deve ter medo de contratar advogado. Não. A maioria dos profissionais vai obedecer tudo aquilo que eu falei aqui. A sociedade deve ficar alerta quando for diferente daquilo que a gente está aqui dizendo. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e eu estou à disposição de vocês. O tema é vasto, é longo, a gente tem muitas questões que a gente pode tratar aqui numa outra oportunidade e parabenizar toda a produção do seu programa, porque é de extrema importância para a sociedade esse diálogo franco, aberto e direto. Exatamente. Muito obrigada, doutora Simone. Muito obrigada também você que até aqui acompanhou a gente na TV Alba. Você já sabe, semana que vem a gente vai receber mais um convidado tratando aqui de temas importantes, não só para os advogados e advogadas, como para a sociedade de forma geral. Se você perdeu alguma coisa, chegou aqui na programação da TV Alba agora, aproveita e vai lá no nosso canal do YouTube. Coloca TV Alba, já se inscreve no canal e assiste o nosso programa na íntegra. A gente teve aqui dicas importantíssimas de como você contratar um advogado, uma advogada e quais cuidados você deve ter neste momento, tá? Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até semana que vem.